Boa noite a todos. Primeiramente, todos bem-vindos, os nossos visitantes. Sou Lourenço, José Lourenço, a esposa Sueli. Sejam muito bem-vindos. O nome do casal? Sérgio e Glória. Sérgio e Glória, muito bem-vindos. Ficamos contentes com a presença de vocês, também com a Idenês e os demais visitantes conosco. Que Deus abençoe a mensagem e também agradecemos em nome da igreja a presença na nossa congregação. Que Deus abençoe. Amém? Um recado, semana que vem, dia 31, tem um encontro de jovens lá na igreja de Marília. Os irmãos que tiverem interesse, preterivelmente, dê o nome do nosso irmão Hélio, para que ele repasse ao pastor Gilberto da presença para a logística daqueles irmãos lá naquela localidade. Amém? Vamos estar em oração nesse sentido aos jovens que estarão lá. Irmãos, hoje nós vamos ter um breve assunto, uma breve meditação na palavra do Senhor, e é algo que acomete a todos nós e algo que todos nós buscamos em nossa vida. Nós buscamos um descanso, uma vida tranquila no Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo, e não só aos crentes, mas todos desejam uma vida em paz, uma vida em tranquilidade, independente da idade, principalmente com os anos, quando os problemas mais se vão acumulando, devido a tudo aquilo que nós vamos conquistando em nossa vida. Quando nós somos jovens, nós não temos muitas coisas para nos preocuparmos, mas com o tempo nós vamos angariando profissionalmente, pessoalmente e também até espiritualmente muitas responsabilidades, e isso pode nos trazer uma certa canseira, um certo enfado. Isso é do físico e também pode ser muitas vezes espiritual e emocional, não só na vida dos crentes, mas também na vida dos não crentes. Nós vamos ter uma leitura, uma breve leitura, lá no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o evangelista, e ali ele vai falar, ali no capítulo 11, sobre um descanso em Cristo, um descanso que todos nós almejamos, todos nós pretendemos e todos nós queremos. Lá em Mateus 11, 28 e a 30, vamos fazer a leitura. Vinde a mim, a todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de aprendermos, de meditarmos nos seus ensinos, para que possamos ter uma vida reta e tranquila no Senhor. Amém. Aqui está falando, Mateus está falando aqui do jugo de Jesus. Como que é a vida do crente? Como que é o caminhar do crente? E aqui nós começamos com um chamamento. Vinde a mim, todos recebem o convite do Senhor. Todos têm a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Quantas mensagens do Senhor é distribuído ao mundo,
Mesmo numa sociedade que se diz distante do Senhor, ou mesmo uma sociedade que se diz religiosa, mas Cristo faz um chamamento: vinde. A nossa iniciativa de procurar o Senhor. Todos nós temos uma necessidade espiritual de procurar algo que nos traga conforto, algo que nos realize. Nós buscamos tantas coisas em nossa vida, nós buscamos os bens, buscamos algo para nós, buscamos aquilo que é melhor para nós. Nós temos essa visão, nós temos esse livre-arbítrio de procurarmos aquilo que melhor nos proporciona, aquilo que melhor nos traga um conforto. E Jesus faz esse chamamento: vinde a mim todos, indiscriminadamente. Todos nós temos uma necessidade espiritual, todos nós buscamos algo que nos conforte, algo que nos traga o consolo. Cristo é o nosso alicerce. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É uma pergunta que nós fazemos e responda no seu íntimo. Você está cansado? Você está oprimido? Ou você está numa vida tranquila? Não, eu não estou cansado. Eu não tenho nenhuma objeção, eu não tenho nenhuma opressão, não tenho nada que me oprima, nada que me diga ao contrário dos meus caminhos. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos lutas, e muitas lutas em nossas vidas. Temos desafios a enfrentar, seja qual for. Somos oprimidos. O crente, ele é oprimido. O título que você carrega de ser um servo do Senhor, uma sociedade te oprime. Sejam menos ou seja maior a opressão. Mas sempre tem, o mundo ele sempre trabalha contra os preceitos do Senhor. Assim foi com Cristo, não foi diferente. Aqueles homens, judeus e romanos, buscaram a morte de Cristo. Usaram de artifícios, usaram de um tribunal, e Cristo ele foi morto. Ele foi crucificado entre dois ladrões, com a forma de opressão. O título cristão te traz uma opressão do mundo. Satanás ele trabalha fortemente para oprimir aqueles que seguem os caminhos do Senhor. E Jesus faz um chamamento: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Nós vemos uma sociedade cansada, nós vemos uma sociedade oprimida, nós vemos uma sociedade triste daqueles que estão sem Cristo. E venha a mim e eu vos aliviarei. Cristo vai nos dar o alívio em nossas aflições, em nossa dor que nós passamos. 27. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar os ensinamentos do Senhor, o jugo, o peso, ser um embaixador de Cristo e aprendei de mim. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos sentados num banco, aprendendo dos ensinamentos de Cristo. Nós não estamos aprendendo sobre filosofia humana, nós não estamos aprendendo sobre teologias humanas, nós não estamos aprendendo filosofia, seja lá o que for, mas nós estamos aprendendo de Cristo. A Bíblia, inspirada por Deus, aos que escreveram para falar de Cristo. Aprendei de mim. Aprendei os meus ensinos, segui os meus passos, os meus ensinos, porque sou manso e humilde de coração. A humildade, na mansidão, do amor, do respeito, da não acepção de pessoas, do acolhimento, aonde todos são iguais perante o Senhor.
independente da nossa condição, seja qual for, pessoal, profissional, etnia, todos iguais diante do Senhor. E encontraremos descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma. Não está dizendo aqui descanso para o nosso corpo, não as regalias para o nosso corpo, mas o descanso para as vossas almas. Sendo oprimido, cansado, mas mesmo assim enfrentando, entregando a nós o descanso em nossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Cristo é leve. O jugo do mundo é pesado. O jugo do mundo te exige. O jugo do mundo exige que você tenha uma condição, que você seja ativo naquilo que você faz no mundo. E a partir do momento que você não mais é útil, você é descartado. Assim é o mundo, assim é a geração. As gerações vão passando, elas vão sendo descartadas, pessoas vão sendo descartadas. Mas em Cristo todos nós temos um jugo suave e o fardo é leve. O fardo de Cristo não é pesado. Nós devemos buscar a Ele e entregar as nossas dificuldades para que Ele nos alivie. Todos nós temos os nossos desafios na nossa vida. Todos nós temos as dificuldades. Todos nós temos as nossas lutas. Mas Cristo nos traz o alívio às nossas dificuldades. Jesus faz um convite. Jesus ali está fazendo um convite. Recebei o seu alívio. Recebei aquilo que Ele tem de bom, aquilo que Ele tem de agradável. Jesus traz ali a sua misericórdia, com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, com tudo aquilo que nos aflige. Quando nós não temos mais forças para caminhar, Ele, através da sua misericórdia, Ele nos dá ânimo e alívio, e principalmente a salvação para a nossa vida eterna. Aprendemos com Jesus que Ele é manso e humilde de coração. Não é soberbo, como o mundo prega aos homens. Ele é paciente. Jesus não trouxe os legalismos dos fariseus impondo regras para o seguir. Jesus pediu o arrependimento, é você mudar a sua rota. Ir ao seu encontro, buscar o encontro com Jesus e o descanso às nossas almas, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas nós devemos entender, irmãos, que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, isso não significa que nós teremos uma vida tranquila. Eu vou aceitar a Cristo, vou entregar a minha vida a Cristo e não mais terei problemas na vida. Não terei mais dificuldades. Mas Jesus fala que nos trará descanso à nossa alma. É confortável estar com Jesus. É bom estar com Jesus. É estimulante estar com Jesus. Quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos aprender. Mais dificuldades nós enfrentamos, mais nós vamos estar estimulados a enfrentar as dificuldades vindouras. Traz a tranquilidade à nossa alma, não obrigatoriamente ao nosso corpo. Nós vemos quantos que padeceram a sua vida por Cristo, quantos que morreram,
Hebreus 11 dá o rol dos heróis da fé, que muitos ali perderam a sua vida ao Senhor, dos apóstolos que morreram no Senhor. É algo desafiador, mas é algo que exige um compromisso no Senhor. Uma vida espiritual direcionada para o Senhor. E nós devemos compreender esse descanso que Cristo nos proporciona. Ninguém gosta de viver no sofrimento. Se for perguntar para qualquer um, você gosta de sofrer? Ninguém gosta. Gosta de ter dificuldades, passar privações? Ninguém gosta. Se formos analisarmos a nossa vida e for fazer um retrospecto de quantas dores nós tivemos, quantas perdas, quantas frustrações, quantas decepções, quantos momentos tristes nós passamos em nossa vida. Mas com todas as adversidades que vêm à nossa vida, nós não podemos perder a fé em Cristo, o ânimo em Cristo. E as primeiras provações, irmãos, ela vem logo quando nós aceitamos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, já vêm as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, as primeiras tribulações. Mas, quanto mais dificuldades nós vemos, mais a nossa fé, ela deve ser enriquecida no Senhor. Uma fé duradoura, uma alegria duradoura. Teremos dificuldades, mas nós sabemos que nós vamos encontrar gozo na vida eterna com Cristo. É uma promessa que Cristo fez aqui no verso 28 do capítulo 11. Ele vai nos dar o conforto e o alívio. O mundo nos proporciona muitas coisas. O mundo é repleto de coisas visíveis, muitas cores, mas são fatos momentâneos. O mundo ele te pode proporcionar uma beleza, pode proporcionar um momento de tranquilidade, mas é um momento único. O dia seguinte aquilo passou. No dia seguinte já estamos tristes porque onde nós tínhamos o glamour, a beleza, as honrarias, mas no dia seguinte o mundo isso te tira, te deixa sem. Mas quando nós passamos as tribulações do Senhor, no dia seguinte vem a alegria. Lá em Salmos, livro de Salmos, o salmista ali dá um conforto para as nossas aflições, para os nossos momentos difíceis. Salmos 30 diz o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes. Salmos 30, verso 1, página 639 aqui na minha versão. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Somente o Senhor pode nos curar, somente o Senhor pode nos sarar. Nenhuma filosofia, nenhuma entidade, nenhuma instituição. Nós podemos clamar
e nos sarar. Os deuses de pedra, os deuses de pau, nada podem fazer, mas somente o Senhor para nos socorrer. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Muitos dos nossos problemas, irmãos, não têm solução. Nós podemos escolher um caminho a trilhar, e quando nós estamos em um caminho de algo que nós escolhemos no passado, nós vamos ter que caminhar por esse caminho. Esse caminho a qual nós estamos, nós podemos enfrentar muitos desafios. Podemos escolher um caminho mais tranquilo, um caminho mais longo, podemos escolher um atalho, um caminho turbulento. Nós fazemos as escolhas da nossa vida. É o exemplo que nós damos, irmãos. Quando nós vamos para a nossa cidade vizinha aqui, Piratininga, você tem 4, 5 caminhos. Você pode escolher. Vários caminhos chegam a essa cidade vizinha. E o caminho que nós escolhermos vai ter um grau de dificuldade diferente. E com a nossa vida, irmãos, não diferente. Nós vamos escolher alguns caminhos mais turbulentos, os caminhos com mais dificuldades. Nós chegaremos lá em Piratininga, isso com certeza nós chegaremos. Mas muito de nossas escolhas em nossa vida pode nos trazer os sofrimentos além do desejado. Um exemplo clássico que nós podemos dar foi o caso de Davi. Ele escolheu um caminho tortuoso. Ele poderia muito bem desviar seus olhos daquela jovem chamada Betsaba. Mas ele escolheu um caminho e teve os seus frutos pesados, os seus frutos árduos. Nós também poderemos ter caminhos difíceis, mas o Senhor vai nos confortar nas nossas dificuldades. Quanto tempo durará a nossa dor? Quanto tempo durará nossas dificuldades? Nós não temos a resposta. Nós não sabemos quanto tempo durará a nossa luta. Com a família, com o serviço, muitas vezes dentro da igreja. Quanto tempo vai durar a nossa dor? Quanto tempo durou a dor de Jó? Mas ele não perdeu a fé no Senhor. A alegria será restaurada. Isso não quer dizer que os problemas serão resolvidos. Mas o conforto ao coração, o Senhor vai nos dar diante as dificuldades. O choro pode durar uma noite. Quando nós choramos, quando nós choramos, tem o choro da alegria, mas é muito raro. Mas nós temos o choro de algo que está nos causando uma dor, de algo que está nos causando um temor. As tristezas, os sofrimentos, ou mesmo uma luta espiritual. Podemos chorar por muitas coisas. Podemos chorar a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã tudo é renovado. O sol nasce na sua mansidão, fraquinho, vai emitindo a sua luz. Os pássaros saem, os animais da noite vão para o seu esconderijo, os do dia saem para a sua caça, mas tudo se renova, tudo vem de novo. A noite não dura para sempre, a noite tem o seu ciclo.
Mas nós devemos esperar no Senhor, na sua promessa e na sua alegria. E na dificuldade, nós não esmorecermos do Senhor, não abandonarmos ao Senhor na nossa dificuldade. O Senhor sempre estará conosco. No mesmo livro de Salmos, voltando 7 capítulos lá no Salmos 23, Salmos 23 e 4, é o Salmos da alegria de estar no Senhor, e no 23, 4 diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte, aquele vale profundo onde nem a luz do sol chegava, a caminho de Jerusalém, onde havia os leprosos e havia os salteadores, e um pequeno corredor que você deveria passar. Ou você estava com dinheiro ou com os bens, e ali os salteadores te assaltavam. E aqui o salmista fala que, mesmo que você andasse pelo vale da sombra da morte, a morte ali poderia te encontrar. Não temeria mal algum. Precisamos compreender que quando nós estamos com o Senhor, mesmo diante das dificuldades, somos humanos, somos falhos, somos fracos, nós tememos muitas situações, mas nós devemos saber do conforto do Senhor, que Ele está conosco. A tua vara e o teu cajado. Uma parte do cajado para espantar os lobos e a outra parte do cajado encurvado para guiar as ovelhas na dificuldade. É a maneira a qual nós caminhamos com Cristo. Ele nos guardando e Ele nos protegendo nas dificuldades. O andar com Ele, somos salvos em Cristo e permanecermos em Cristo. Sempre atento aos seus ensinos, buscando a proteção que o Senhor nos dá, o caminho que Ele nos tem preparado. Sempre na proteção do Senhor. Não a religiosidade, não aos nossos ritos, ou ritos de alguma religiosidade, mas nos ritos do Senhor. Na proteção que Ele prepara aos seus, como Ele descreve aqui no Salmos 23. Cristo não nos abandonará. Ele estará nos protegendo. E quando vier a dificuldade, não deixar a Cristo. Lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, permanecermos em Cristo. Sempre, independente das dificuldades. Na minha versão, página 1314, Hebreus 10. Uma carta escrita, como o próprio nome diz, aos Hebreus, falando ali dos costumes, falando ali dos ensinos, e ali, Hebreus 10, 24 diz o seguinte: e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Considerando uns aos outros, estimulando-os no amor e nas boas obras. Sempre atento aos ensinos do Senhor. No amor, compreendermos as dificuldades dos nossos irmãos, compreendermos que todos os irmãos têm seus momentos mais abalados, mais tristes, direcionarmos a atenção aos tais que andam cansados em dificuldade. Isso faz parte dos ensinos de Cristo. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. A primeira dificuldade, vou deixar a obra do Senhor. Não vou mais seguir a obra do Senhor, no momento em qual mais nós necessitamos estar junto com Cristo. Nas dificuldades, nos aproximarmos, em agruparmos, para termos as forças para vencer as lutas. E no finalzinho do 25 diz: tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor, o dia da sua volta, o dia de recebermos o galardão, o dia de morarmos com o Senhor. Devemos estar em Cristo, aprendendo, orando, uma prática diária. É o que nós devemos fazer todos os dias. Aprender cada vez mais do Senhor. Não somente aos dias de culto, mas todos os dias estar aprendendo do Senhor. Criando uma vida sólida, ser o diferencial em Cristo, contribuir para o crescimento espiritual, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando sempre no Senhor. João 16, Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento. João 16, minha página 1167, diz o seguinte, João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. O sermão de despedida do Senhor já estava próximo à morte de Cristo. E ali, Cristo fazendo ali uma das suas últimas mensagens aos apóstolos que ficariam com a sua partida, e Cristo falando ali das dificuldades que viriam, das opressões que viriam sobre a igreja do Senhor, das hostilidades que viriam sobre a perseguição da igreja de Cristo. E ele disse: em mim tenhais paz, tereis dificuldades, mas em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O mundo não nos proporciona alegria, mas aflições. E ele encerra dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Cristo venceu as dificuldades do mundo. Tende bom ânimo. Através da sua autoridade, seguirmos os seus passos, os seus ensinos, como diz lá no primeiro versículo que nós lemos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em Cristo nós teremos a paz, teremos alívio às momentâneas dores que enfrentaremos nessa vida, para vivermos com Ele que venceu o mundo e o pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem, abençoe a sua palavra, que possamos crescer cada vez mais no entendimento e no descanso no Senhor. Amém?